A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo 3, e versículo de número 1 ao 6, que vai nos dizer assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra você crê que o nosso Deus é um Deus que dá muito além do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Você crê que o nosso Deus, ele tem o poder para nos surpreender? Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu vim aqui te dizer que o Senhor vai te surpreender. E Ele vai trazer para a sua vida o que você nem acredita mais que vai acontecer. Esse coxo, irmãos, esse paralítico, ele era um homem coxo de nascença. Ele nunca havia andado. A rotina dele era todos os dias estar ali, irmãos, pedindo esmola. A vida dele era uma vida de pedinte. Mas Deus havia reservado algo novo para ele. Nunca é tarde, irmãos, para Deus restaurar a nossa vida. Nunca é tarde, deiracai de rasto, candaraia, para Deus nos dar um novo recomeço. E eu vim aqui por intermédio desta palavra te dizer que é tempo de recomeços, é tempo de novas histórias, é tempo de novos rumos. Deus vai começar a fazer coisas novas na sua vida, aquilo que você nem imagina que Deus fará na sua história. Este homem estava na porta do templo pedindo esmolas, como sempre ele estava. Mas aquele dia que ele se encontrou com Pedro e João foi um dia diferente. O dia diferente de Deus está chegando na sua vida. O dia diferente irá baiacando, ribiancho de iracandarai, que sua história vai mudar de maneira completa. Que o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Este homem precisava de ajuda para estar à porta do templo. Talvez você entrou aqui precisando de ajuda. Você entrou aqui realmente em aflições, em dificuldades, em dores, que te coloca em uma posição de alguém que precisa, de alguém que necessita. Mas eu vim te dizer que Deus está tirando você dessa posição de dependência, dessa posição de pedinte. Deus está abrindo novas portas na sua vida. Deus está dizendo: é melhor o fim das coisas do que o início delas. O início da vida deste homem foi doloroso. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que estão entendendo. Você olha e diz assim: irmã, os dias estão adversos. As lutas estão grandes na minha vida. E parece que as coisas não vão mudar. Tem gente que já disse até para Deus: eu tô acostumada. Eu já tô acostumado. E Deus está dizendo: eu não quero você assim. Eu não quero você acostumada. Eu não quero você acostumado com essa situação adversa, com essa porta fechada, com essa dificuldade, com esse problema. Eu tenho algo novo para fazer na sua vida. Declare comigo: eu creio que o meu Jesus tem algo novo para fazer na minha vida. Eu creio que o meu Jesus tem algo novo para fazer na minha vida. Irmãos, na história desse homem foram 40 anos, mais de 40 anos de sofrimento. E tem pessoas que estão me ouvindo agora que sabem que o sofrimento tem durado muito tempo. E é por isso que você pensa que a sua história não pode mudar. É por isso que você pensa que Deus não pode fazer um milagre, porque você diz: irmã, são tantos anos de aflição, são tantos anos de escassez, são tantos anos de porta fechada, são tantos anos de adversidade, que eu já não consigo mais acreditar que vai haver mudança. Este homem estava à porta do templo pedindo esmola.
Ele só queria esmola. Talvez hoje você se ajoelha e você não pede mais nem a Deus que aquele sonho aconteça, que aquele projeto se concretize. Mas você só pede a Deus: ô Senhor, me dá o pão de cada dia pronto. Senhor, eu não tenho mais esperança de uma mudança. Eu não acho mais que os meus dias vão mudar. Senhor, eu já me conformei. Tem pessoas aqui que entraram em uma zona de conformismo. Mas Deus, ele diz para você: eu quero mudar a sua história, porque não é o final dela. Eu vou glorificar o meu nome na sua vida e vou mostrar para você que você não está sozinha. E vou mostrar para você que você não está sozinho. Eu vim aqui te dizer por intermédio dessa palavra que você não está só. Mas que Deus, ele está contigo e ele vai te dar vitória e será de maneira completa. Ele vai te surpreender com a vitória que ele vai trazer. Porque Deus é Deus de surpresa, irmãos. A Bíblia nos diz que Pedro e João, eles trouxeram para aquele homem uma nova esperança, uma nova vida, uma nova história. Eles foram instrumentos de Jesus ali. Você crê que quando Jesus quer, irmãos, ele usa instrumentos para a nossa vida? Pessoas para servirem de canal de bênção na nossa história? Pois é, o nosso Deus, ele é o Deus que gosta de surpreender os seus filhos. Ele é o Deus que gosta de usar aquilo que, humanamente falando, às vezes parece ser desprezível. E ele mesmo garante a vitória pra gente. Esse homem nunca imaginar que Pedro e João tinham para ele a cura. É tanto que você vai observar que ele não pede cura, mas ele pede esmolas. Mas Deus tinha algo novo reservado para ele. E no versículo de número 4, Pedro diz assim: Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Pedro e João, irmãos, falaram com aquele homem: olha pra gente. Eles começaram a fitar naquele homem. Hoje, Jesus está fitando os olhos em você, no seu problema, na sua luta. Rabastu candaraia. E outra coisa, Jesus não olha para nossa luta. Jesus não fita os olhos na gente para deixar as coisas como estão. E Deus está dizendo: as coisas não vão ficar da forma que está. Declare comigo: eu creio que as coisas não ficarão da forma que está. Eu creio que as coisas não ficarão da forma que está. Deus é Deus de resultados, meu irmão. Deus é Deus de resposta. E por intermédio da palavra dele, ele diz para você: as coisas não ficarão da forma que está. A Bíblia nos diz que aquele homem, irmãos, ele olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Quando Pedro e João falaram com esse homem, pedindo para que ele olhasse para eles, a Bíblia nos diz que ele fitou os olhos, irmãos. Ele olhou prontamente, olhando ali atentamente, esperando receber alguma coisa. Ele esperava receber alguma coisa, mas ele não tinha noção que a vida dele mudaria. Você está aí dizendo: eu sei que Jesus pode fazer alguma coisa por mim. Eu sei que Jesus pode trazer aquela mudança, aquele negócio. O Senhor está dizendo: eu vou te surpreender. Eu vou te entregar além do que você pensa, do que você imagina e do que você sonha. Além do que você espera. Você já perdeu a esperança, mas Jesus ainda pode fazer milagres. Você já perdeu a expectativa em coisas grandes, mas Jesus diz para você: eu vou te surpreender. Declare comigo: eu creio que o meu Jesus vai me surpreender. Eu creio que o meu Jesus vai me surpreender. Deus é Deus de resultados, irmãos. Deus é Deus de surpresa. Como ele foi na história deste homem aqui, ele também é na sua. Declare comigo: eu recebo de Deus surpresa e não tardará de acontecer. Eu recebo de Deus surpresa e não tardará de acontecer. Pedro, ele fala com aquele homem e ele diz assim: não possuo nem prata nem ouro. Eu imagino que quando aquele homem ouviu as primeiras palavras de Pedro, ele pode ter desmotivado. Ele não tem nada para me entregar. Por que ele está pedindo para eu olhar para ele? Porque às vezes, irmãos, nós olhamos para aquilo que é humano. Nós olhamos para aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas o nosso Deus, ele tem surpresa reservada. E é muito além do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Quando olhamos com os olhos da fé, nós conseguimos ver resultados. Mas quando olhamos com os olhos terrenos, ficamos sem entender, frustradas, decandarastu frustrados. Deus está dizendo: não é tempo de ficar olhando com os olhos terrenos para tudo e acreditando no que o seu cenário mostra. Mas é tempo de olhar pelos olhos da fé. Comece a partir de hoje a olhar pelos olhos da fé, porque a sua história vai começar a mudar. Pedro e João não tinham o que era material para aquele homem, mas eles tinham algo espiritual. Deus está dizendo que eu vou te entregar, dinheiro não compra. O que eu vou te entregar, ouro e prata, deiracai de rasto, candaraia, não podem comprar.
Irmãos, aquela cura que este homem recebeu não poderia ser comprada. Tem coisas que Deus nos entrega que não podem ser compradas. É porque Deus tem misericórdia de nós e resolve nos entregar. Aquele homem poderia receber, irmãos, a melhor quantidade de prata, a melhor quantidade de ouro. Isso não mudaria a saúde dele. Isso não traria mudanças para a paralisia que havia nele. Hoje Deus diz para você: o que eu te entrego é maior do que ouro e do que prata. O que eu te entrego é maior do que o financeiro, é maior do que aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Deus está te entregando algo muito maior. Eu não sei o que você está guardando, mas o Senhor diz assim para mim: minha filha, diga que eu vou me entregar o que o dinheiro não pode comprar. Eu vou entregar o que o ouro e a prata não pode entregar. Eu vou entregar para ele e para ela algo que vale muito mais do que ouro e do que prata. Porque Deus sabe como surpreender o seu coração, minha irmã. Deus sabe como surpreender o seu coração, meu irmão. Como alegrar você de maneira completa. Aquele homem queria esmola. Talvez você entrou aqui dizendo: a Deus, de qualquer jeito, eu só quero sair desse cenário. Mentira, de qualquer forma. E Deus está dizendo: eu tenho algo maior para você. Deixou de sonhar, deixou de projetar. Parou de criar expectativa porque está com medo. Está tão frustrada. Está tão frustrado que que já não consegue mais acreditar que haverá uma mudança. Mas eu vim aqui te dizer que haverá mudanças. Eu vim aqui te dizer que a sua história vai mudar. Eu vim aqui te dizer que haverá resultados e o nome do Senhor será glorificado na sua vida de maneira especial. Declare comigo: eu creio que o nome do Senhor será glorificado na minha vida de maneira especial. Eu creio que o nome do Senhor será glorificado na minha vida de maneira especial. O nosso Deus é Deus que traz resultados para aqueles que confiam nele. O nosso Deus é um Deus que não deixa os filhos dele na frustração. Olhe para ele. Ele está dizendo hoje para você: olha para mim. Olha para mim, para o teu Deus, porque eu tenho um resultado que vai surpreender o seu coração. Eu vou mudar a sua trajetória de maneira completa. Quem olhasse para esse homem pensava que a história dele estava fadada ao fracasso. Irmãos, mais de 40 anos este homem era coxo, não andava. E agora a história dele estava mudando de maneira completa. É assim que Deus faz. É assim que Jesus faz. Ele surpreende o nosso coração. E ele está dizendo para você: eu sou Deus de resultados. E ele está dizendo para você: eu sou Deus de surpresa. E eu vou surpreender você. E eu vou surpreender o seu coração e vou te entregar além do que você pede, imagina, até mesmo sonha. Eu acredito, irmãos, pensa comigo, que este homem pensava que ele iria morrer coxo. Que até o final da história dele, ele teria que lidar com aquilo. Você está aí olhando e dizendo assim: eu acho que esse esposo nunca vai se converter. Eu acho que essa vida financeira nunca vai mudar. Acho que eu tenho que me conformar. E Deus me trouxe aqui para te falar: minha filha, meu filho, não se conforme com aquilo que é só uma fase. Irmã, mas a fase está muito longa. É uma fase longa, mas vai passar. Foi uma fase longa na história deste homem? Foi. Foi uma fase muito longa, irmãos. Mais de 40 anos. Mas a fase ruim passou. E eu vim aqui lhe dizer que Jesus tem poder para mudar fases ruins. Não importa quantos anos você está nela. Não importa se parece que é o seu fim. Jesus vai transformar a sua história de maneira completa. Jesus vai te dar vitória e o nome dele será glorificado. Declare comigo: eu creio que Jesus vai glorificar o nome dele na minha história e vai me surpreender. Eu creio que Jesus vai glorificar o nome dele na minha história e vai me surpreender. Versículo 8. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Este homem, irmãos, ele se levantou. Este homem agora podia andar. Ele não dependia mais, irmãos, que pessoas colocassem ele à porta do templo, porque ele poderia entrar no templo agora. Ele estava curado, ele podia andar com as próprias pernas. O Senhor está dizendo: eu estou te dando independência.
Em áreas da sua vida que você estava dependente, dependendo de ajuda, dependendo de um, de outro, Deus está trazendo para você independência. Você vai começar a bastucandarai, a depender somente de Deus. Mas você não vai mais depender dos homens. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, irmãos, que Deus está abrindo portas na sua vida. Você não vai mais depender de medicações, de remédios. Você não vai mais depender de cando. Ramancho deira rasto candaraia. Daquilo que o homem pode fazer por você. Mas você só vai depender daquele que te chamou. Você só vai depender daquele que pode, que é, que faz e que resolveu mudar a sua história. Mais de 40 anos este homem tinha. Mas não era tarde aqui para Jesus mudar a história dele. Eu vim aqui te dizer que não importa quantos anos você tenha, não é tarde para Jesus mudar a sua história. Não é tarde para Jesus dar um novo rumo à sua vida. Não é tarde para Jesus glorificar o nome dele na sua história. E ele vai glorificar e ele diz mais, não tardará. Porque o nosso Deus, irmãos, ele é fiel. Ele é Deus de resultados. E por intermédio dessa palavra, ele está dizendo, da mesma forma que eu fui fiel na história desse homem e em um dia comum, usei os meus instrumentos, que foi João e Pedro, para trazer a cura para ele. Em um dia comum eu mudo sua história. Em um dia comum eu uso instrumentos meus. Em um dia comum eu lanço uma palavra. E eu mudo completamente o rumo, o percurso, a direção da sua vida. Declare comigo, eu creio que Jesus vai mudar completamente a direção da minha vida. Eu creio que Jesus vai mudar completamente a direção da minha vida. Descanse o seu coração. Jesus diz para você, eu tenho uma nova direção para você, que não tardará de acontecer. A sua vida começará a ter grandes mudanças. A vida deste homem nunca mais foi a mesma. E assim diz o Senhor para você, não é tarde para que eu faça um milagre. A sua vida nunca mais vai ser a mesma, porque eu estou te visitando com resultados, com milagres, com respostas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus? Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, amado, querido e soberano Pai, aqui estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que surpreende o coração cansado. Eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus que surpreende aqueles que entraram aqui frustrados, Senhor, precisando de uma resposta, mas nem acreditam mais que o Senhor é Deus de coisas grandes. Ah, Senhor, surpreende. Faça como o Senhor fez na história deste homem, que estava buscando aqui esmolas, mas o Senhor entregou para ele o que o dinheiro, o que o ouro e a prata não poderia comprar. Eu creio, Pai, que o Senhor está entregando para o teu filho, para a tua filha, o que o ouro, a prata não compra. Eu creio, Pai, que o Senhor está glorificando o teu nome, Irastucando, Ribiante Deira Candaraia, de maneira especial na história dos teus filhos. Obrigada pelos resultados. Obrigada, Senhor, pelos milagres. Obrigada pelas portas abertas, pelas vitórias que acontecerão. O Senhor não tarda. O Senhor não se antecipa. Arabastucando, Rei de Candarasto. Mas o Senhor chega na hora certa. E eu creio que chegou o tempo do Senhor agir. Chegou o tempo do Senhor trazer resultados na história dos teus filhos e o teu nome será glorificado. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida e história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta
resposta, Senhor, que haja testemunho, para os teus filhos contarem, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço. E te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Você crê que o nosso Deus é Deus de surpresa? E ele vai te surpreender. Este homem estava aguardando aqui receber esmolas, mas ele recebeu algo que o ouro e a prata não pode comprar, que foi a cura, que foi a restauração da história dele de maneira completa. E assim acontecerá na sua vida. Deus, ele vai te surpreender. Ele vai te entregar além do que você pensa, imagina ou até mesmo sonha. Lembre-se de uma coisa, nunca é tarde para sonhar. Nunca é tarde para que Deus venha agir na nossa história. Esse homem tinha mais de 40 anos de sofrimento e Jesus transformou a história dele. Não importa quanto tempo de sofrimento você tem, Jesus vai transformar a sua história. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.